instituímos o sistema de acesso para todos os conselheiros aos processos, e os conselheiros podem acessar na sua casa, ficou acordado de que os conselheiros fazem a sugestão de que parecer desejam, fazem a contribuição, encaminhariam a comissão de análise de território, que providenciaria as reuniões para se debater. O que ocorre é que não está havendo por parte dos conselheiros o pedido de análise dos projetos. A listagem é passada para todos e os conselheiros recebem isso na sua listagem, no seu e-mail, e por uma série de motivos pessoais, trabalho, desinteresse, acredito que também, e isso eu posso falar com um pouco mais de tranquilidade, que a forma como vem se conduzindo a análise de empreendimentos hoje na Secretaria do Verde, pela sua estruturação, e o resultado dos trabalhos deles apresentados de uma forma geral, mais de 90% dos processos, a gente tem segurança dos CTMs e dos PTAs que estão sendo emitidos pela explícita cumprimento e exigência daquilo que preconiza a legislação, nos dá a segurança. Isso não quer dizer que o professor Mário, muito menos a presidência, eu faço questão de olhar todos os processos que estão passando na listagem. Eu e o Mário conversamos, vai fazer, e a gente está correndo com o regimento interno justamente, Tereza, para salvaguardar parte do questionamento seu, que tem sim legitimidade. A Câmara Técnica tem que funcionar, e aí é isso que a gente quer fazer. Com a votação do regimento hoje, certamente a gente já consegue instituir a Câmara Técnica e vai passar a ter reuniões semanais, periódicas, em cima de cada listagem, né, entendeu? A gente vai organizar isso de uma forma para ficar bem rígido mesmo. Nós estamos melhorando o processo. Mas a licitude no processo, a licitude, a gente não se reúne e escolhe projetos aleatoriamente. O acordo é que projetos de grande monta serão trazidos para o pleno, como está acontecendo nesse caso aqui. Projetos que realmente são importantes vão ser discutidos no pleno, os outros vão ser discutidos em Câmara Técnica, porque o Conselho de Meio Ambiente ele tem um papel muito maior de nortear as políticas públicas que a gente tem discutido e votado para se transformar em projeto de lei, está previsto em lei orçamentária, em plurianual, e seja quem for o prefeito futuramente, ele vai ter que honrar esses programas, esses projetos. E com tudo que nós temos ainda a melhorar em qualquer administração que já passou, que está presente e que virá futuramente, não vão ser perfeitas. O gestor vai atender, vai agradar alguns e não vai agradar outros. Isso é uma condição da política. A gente não pode dizer que o processo do licenciamento ambiental de Campinas está sendo levado sem responsabilidade e sem... depois eu... Posso dar um palpite só sobre isso? Pois não. Eu aí questiono, porque tem uma licença de operação que foi dada por agora, estou sem a data, mas eu posso passar para todo mundo, do prédio da GNO, da Júlio de Mesquita, cujo processo, o endereço está como Júlio Mesquita 705, a LO foi dada nesse endereço, e ele é na rua Barreto Leme. Mas esse processo é um processo que já passou pelo Conselho e pela Comissão, inclusive. Não, mas aonde que está a legalidade? Tá, mas aí é a questão. Quando ele passou, a comissão se reunia, você trouxe isso aqui na audiência, eu lembro desse processo, você levantou esse ponto. Esse ponto teve reunião técnica, a gente questionou, só que assim, o Conselho... Mas dá com a licença, né, Júlio? Se você, então, se isso daí é ilegal, e o que responde à ilegalidade disso, traga, que a gente faz de novo um requerimento de informações... É assim, Tereza. Ele pede a licença na Barreto Leme 1901 e recebe na 1990. Tereza, você tem que entender então, só o... A gente está discutindo o processo, eu não estou discutindo que você está errado. Você tem que fazer assim, ó, se o processo houve um erro, a gente tem que requerer, porque o que acontece? Quando nós deliberamos aqui, a gente coloca as condicionantes. A obrigação do cumprimento das condicionantes e da fiscalização disso é dos responsáveis, seja a Secretaria do Verde, seja a Secretaria Estadual, a CETESB e os órgãos públicos. É deles a obrigação, não é nossa.
Agora, se a gente observa que das condicionantes não estão sendo cumpridas, e se você identificou e tem prova disso, traga que o Conselho vai fazer o requerimento e nós vamos trazer a pauta para ser discutido. Não tenha dúvida. Se precisar ir para a MP, precisar fazer qualquer coisa, eu sou o primeiro a fazer os encaminhamentos. A única coisa é que a gente tem que entender que o processo administrativo, ele tem etapas. E nós temos que cumpri-la, inclusive para dar legitimidade, até para cobrar o Ministério Público depois também. Quantas ações a gente manda lá e a coisa não anda? Né? E aí tem resposta para ele lá que justifica a autorização que foi dada e fica por isso mesmo. Nós não podemos colocar o Conselho de Meio Ambiente numa condição de dúvida, de descredibilidade. E você sempre traz questões que são muito legítimas, que têm que ser melhoradas, não tenha dúvida. Agora, ninguém está fazendo as coisas aqui com irresponsabilidade, a gente está sendo muito rígido. Traz, por favor, eu faço questão de ir com você, a gente faz reunião técnica de novo, a secretaria, não é pauta esse assunto, mas a credibilidade e a licitude do trabalho, tanto da secretaria da prefeitura hoje, como do conselho, ela está sendo colocada em pauta, então vamos esclarecer para evitar problemas. Voltando aqui, eu só queria trazer mais uma contribuição para os conselheiros. Além da Lei 12.334, eu em pesquisa também levantei outros documentos e descobri essa resolução do CONAMA, que é a resolução 90, da ANA, a resolução 91. Então, vai dando uma... Ela considera que compete à ANA o âmbito das atribuições de fiscalizar as barragens para as quais outorgou o direito de uso de recursos hídricos. Tá? Considerando que o plano de segurança de barragem é um instrumento de política, reconhece a lei. Considerando que cabe ao órgão fiscalizador estabelecer a periodicidade e atualização da qualificação do responsável técnico no conteúdo mínimo de nível de detalhamento do plano de segurança. Considerando que a revisão periódica de segurança da barragem é parte integrante da qualificação do plano de segurança e que cabe ao órgão fiscalizador estabelecer... Considerando que empreendedores de barragem, enquadrados no parágrafo único da Lei 1, do artigo 1 da Lei 12.334, 2010, tem até 20 de setembro de 2012 para submeter à aprovação dos órgãos fiscalizadores relatórios especificando as ações e o cronograma. Isso, ele dá uma resolução, inclusive as licenças que já foram concedidas, para que haja adequação, inclusive, das barragens existentes. 2. Para efeito desta resolução, consideram-se: 1. Ele dá uma tipologia de barragens, que eu não vou repetir aqui para vocês, só que ele fala ali no 2, ó. As barragens fiscalizadas pela ANA são situadas em rios de domínio da União, exceto as destinadas à disposição de resíduos industriais, rejeitos e mineração e ao uso preponderante que seja geração hidrelétrica. Empreendedor, agente privado ou governamental com direito real sobre as terras onde se localizam a barragem e o reservatório ou que expõe a barragem para benefício próprio ou de coletividade. Dano potencial associado, dano que pode ocorrer devido ao rompimento, vazamento, infiltração do solo, mau funcionamento. Matriz e categoria do risco de dano e potencial associado, então especifica também detalhes. E equipe de segurança de barragem, pode subir, por favor, doutor? Bom, eu trouxe isso aqui para vocês pelo seguinte: a ANA já estabelece uma normativa que ela não gere, por exemplo, os rios que estão sob responsabilidade do Estado, que é no caso do DAEE. Em São Paulo é o DAEE que responde em cima de alguns rios. O caso daqui seria o DAEE. Só que, se a gente, conforme inclusive eu comentei com o Ministério Público, esses documentos que nós estamos levantando aqui, eles servem de base. Como o Estado não instituiu o seu comitê, um grupo de segurança de barragem, como o DAE também não, em 2012, não trouxe esse arcabouço de resolução que a ANA já alinha para o âmbito do Estado também, nós estamos fazendo um questionamento. Se a ANA tomou essas precauções e ainda assim ela não fiscalizou alguns rios que são de nível de barragens de área dentro do escopo da federação, que é a responsabilidade dela, e a gente tem problemas aí sendo causados, este é um item importante que deve ser exigido com manifestação e não está presente também no documento. Eu só quis trazer o documento para conhecimento dos senhores, depois ele vai ser compartilhado. Então, agora eu tenho por inscrições, vou deixar o microfone aqui, a doutora Andréia, depois eu tenho o conselheiro Vilela.
Bom, boa tarde a todos.